alegres por causa da esperança. Essa é uma palavra poderosa que hoje vem visitar os nossos corações. Sobretudo nós que temos enfrentado tempos difíceis, não é? Tempos desafiadores, vamos dizer assim. Eu prefiro esta palavra. São tempos que nos desafiam, né? São situações que mexem com a gente. Tudo isso que nós enfrentamos ao longo desta pandemia, a cada dia uma notícia diferente, a cada momento algo, né, que nos tensiona, mas a palavra de Deus nos convida a permanecermos alegres por causa da esperança. Eu sei que algo maravilhoso está para acontecer. Eu sei que Deus tem reservado para mim algo grandioso. É isso, é esse pensamento, esse sentimento que você precisa nutrir todos os dias. Este pensamento que o Deus Todo-Poderoso, bom, tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. E este sentimento confiante, essa confiança em Deus. Eu confio no Senhor, eu sei que eu não serei decepcionado. É isso que precisa ditar os ritmos, o ritmo dos teus dias. Não é sobre pensar positivo, mas é muito mais do que isso, é sobre ter fé. E porque eu tenho fé, eu mantenho viva a chama da esperança. E porque o meu coração está cheio de esperança, eu nutro pensamentos de paz. Eu nutro esses pensamentos de que verdadeiramente Deus vai realizar algo maravilhoso. Pode ser que hoje as coisas não estejam tão favoráveis, mas eu sei que Deus irá intervir. Eu sei que Deus fará algo por mim. Sabe qual é a grande trama, a grande astúcia do inimigo? É nos roubar a alegria. Provérbios 15 vai dizer: para o aflito todos os dias são maus, mas para o alegre todos os dias é uma festa. Gente, isso é muito forte, não é? O inimigo quer tirar a nossa alegria, a nossa esperança. E nós precisamos hoje tomar uma decisão. Está lá escrito também na carta aos Romanos: o Deus de toda esperança, o Deus da esperança te encha de alegria e paz. Eu sei que eu viverei dias melhores. Eu sei que o Senhor tem reservado para mim algo grandioso e maravilhoso. Estamos encerrando o tempo do advento. E que tempo maravilhoso nós vivemos, e o que é que marca o tempo do advento? Uma feliz expectativa, uma feliz esperança que algo grandioso vai acontecer. Chegamos no grande dia. Por isso que hoje a igreja coloca esse cântico de Zacarias nos nossos lábios, o Benedictus, que todos os dias nós rezamos na liturgia das horas, né, em laudes. No despertar da manhã, porque o sol nascente nos veio visitar. Hoje é um dia por excelência de entoarmos este canto, porque já preparando o nosso coração para a grande vigília de Natal. Sim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara, como prometera a nossos pais. Hoje é dia de vermos a promessa ser cumprida. Hoje é uma noite feliz, a noite da vigília de Natal. Mas foi isso que marcou o nosso ritmo do advento, a expectativa, uma feliz expectativa. A cada domingo acendendo uma nova vela do círio e a expectativa de ver aquela coroa toda acesa e iluminada. Sinal de que é chegada a hora, o nascimento do menino Deus. Aquele prometido pelos profetas agora tornou-se carne nas entranhas puríssimas de Maria. E agora Nossa Senhora dá a luz e nós podemos segurar em nossos braços o Salvador, o Libertador. O amor que se fez carne. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ele é o conselheiro amoroso, Ele é o Deus forte, Ele é o Emanuel, Deus conosco, Ele é o príncipe da paz. E essa esperança que deve ritmar os seus dias. Não se entregue. Não permita que o demônio roube a sua esperança, não colabore com ele. Outro dia eu recebi o testemunho de uma guerreira do exército de São Miguel e, gente, aquelas histórias que parecem filme, né? Primeiro, a notícia de um desemprego, depois a notícia de um câncer, depois, gente, era uma onda atrás da outra. Eu disse, gente, mas aquela guerreira se levantava,
Sabe, após cada batida, cada onda, ela se levantava ainda mais forte. Eu disse, gente, quão grande poder tem a fé. Por isso que uma pessoa que tem fé, nós podemos dizer dessa pessoa, ela é invencível. Nada nem ninguém pode derrubar, pode destruir uma pessoa que tem fé. Fé no Deus vivo. Você consegue entender o que Deus hoje está falando com você? Zacarias esperava ansioso a vinda do Messias. Zacarias também esperava ansioso o nascimento do seu filho, João Batista. Lembre-se, ele estava emudecido, porque a princípio não acreditou na palavra do anjo. Mas depois, quando por um ato de fé, nós meditamos isso ontem, né? Ele cumpriu a palavra do Senhor, obedeceu ao Senhor, os seus lábios então, sua língua se soltou e Zacarias prorrompeu num grande louvor, num louvor profético, e que é ao mesmo tempo cumprimento da profecia. É um louvor profético. Sobre o seu filho ele profetiza, né? Tu serás, e tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Chega de nutrir pensamentos negativos, né? A falta de confiança, a dúvida. E esses pensamentos negativos que acompanham a dúvida roubam a esperança, nos fazem definhar. E eu digo para você, motivado pela esperança, firme a sua decisão. Né? Por exemplo, vamos celebrar o Natal. Não permita que os sentimentos decidam o que você vai fazer, mas decida. E então os sentimentos acompanharão a sua decisão. Não sei se eu vou celebrar o Natal, não sei se eu vou à missa da vigília. Se eu estiver com vontade, né? Depende de como eu estiver, como eu vou estar me sentindo. Não. Porque muito provavelmente você não vai. Mas decida e diga, eu vou. Né? Se Deus permitir, Deus quiser, né? Eu vou sim à vigília de Natal. Eu vou participar da liturgia, eu vou à Santa Missa, eu vou preparar uma ceia em casa. Né? E os sentimentos vão acompanhando a sua decisão. Vai crescendo aquela expectativa feliz. E assim que nós entramos no combate espiritual, o inimigo quer roubar a sua alegria. Mas é isso que São Paulo vai dizer, estamos alegres. E por quê? Por causa da esperança. Como manter a alegria, irmã Maria Raquel, nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que parece que nós estamos sem horizonte? Por causa da esperança. Nós cremos firmemente que o Senhor tem reservado para nós dias melhores. Quando, como? O Senhor o sabe, mas eu me alegro porque eu tenho, a esperança me dá, a esperança me traz essa feliz expectativa de que algo grandioso e maravilhoso acontecerá em nosso meio. Celebraremos, né, o nascimento do menino Deus e que algo de maravilhoso Deus tem reservado para amanhã e para depois de amanhã. E cada dia da minha vida Deus vai me surpreendendo. Alegres por causa da esperança. E claro, a fé é o fundamento da esperança, né? Porque a certeza de possuir aquilo que eu ainda não consigo enxergar com os olhos humanos. Mas a fé me dá essa certeza. É o fundamento da esperança. Deus está falando com você. Vamos proclamar esta palavra, porque há poder na palavra de Deus. Fique conosco até o final deste vídeo. Eu quero rezar com você. Diante dessa notícia, desse diagnóstico, dessa doença, diante dessa realidade desse esposo que saiu de casa, né? Diante dessa esposa que lhe decepcionou, diante deste filho, né? Que está tomando um caminho difícil, talvez um caminho de drogadição, um caminho de vício. Como manter essa esperança, como manter essa alegria, irmã Maria Raquel? É porque o nosso olhar tem que estar voltado para o Deus de toda esperança. O nosso olhar não pode se voltar para a enfermidade. O meu olhar não pode se voltar para o meu pecado,
para aquilo que eu não consegui, né? Para aquela dificuldade, o meu olhar tem que se voltar para o Deus de toda esperança, o Deus de toda consolação, porque é Ele que me dará força, Ele que me reanimará, Ele que me reerguerá, né? Ele que diz: levanta-te, minha amada, levanta-te, meu amado, porque eu te fortaleço, eu te capacito para enfrentar esta situação e para vencer, para superar esta situação, né? Em Cristo somos mais que vencedores. Não esquece, isso é a fé que te faz invencível. Vamos então proclamar esta palavra, entoar este canto de louvor juntamente com Zacarias, né? Que este canto de louvor já seja um remédio para o teu coração. Quantas pessoas têm testemunhado? Naquele momento da aprovação, irmã Maria Raquel, eu comecei a louvar. E o inimigo foi obrigado a se retirar. Naquele momento em que ele pensou que tinha me derrotado, eu comecei a louvar o Senhor. E uma força brotou no meu coração. E eu passei a enxergar aquela situação com outros olhos. E eu proclamei sobre aquela situação. Eu proclamei a vitória de Deus. Minha família restaurada, meu casamento restaurado, minha família liberta. Porque há poder no nome de Jesus, porque há poder na palavra de Deus. Diante da notícia daquele desemprego, eu comecei a louvar a Deus. Diante da notícia daquela demissão, eu comecei a louvar. E algum tempo depois, a providência de Deus se fez sentir. Eu consegui um emprego ainda melhor. Você está entendendo? Diante da notícia dessa gravidez, essa gravidez de risco, o médico disse: essa criança que é especial, não é? E eu comecei a sentir insegurança, comecei a sentir medo, comecei a sentir pavor. Não. Porque a palavra me disse que o filho é sempre uma bênção. E se Deus me confiou esta criança, é porque se Deus me confiou uma criança especial, Ele só confiou uma criança especial a pais especiais. Acredite. É porque Ele tem uma grande obra para realizar na minha vida, na sua vida. Você percebe que é a maneira como você enxerga, como você enfrenta, como você encara cada uma dessas situações. Alegres por causa da esperança. Vamos rezar. Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para que a cada dia, a cada momento, você possa receber esse convite, não é? Vem rezar com o exército de São Miguel, vem receber a meditação da palavra, presente de Deus, porque é graça, é bênção de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos do 67 ao 79. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericórdia, à misericordiosa compaixão do nosso Deus,
O sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Hoje, já na iminência do Natal do Senhor, onde veremos reclinado naquela manjedoura o enviado, o Messias, o esperado das nações, renovemos a nossa esperança, porque Deus é fiel. Aquele que te prometeu é fiel à promessa. E por isso você pode acreditar firmemente, Deus tem algo maravilhoso reservado para mim. Assim como Deus cumpre a sua promessa enviando o Messias, o esperado das nações, Deus cumprirá a promessa na sua vida, a promessa de libertação, essa promessa de cura, essa promessa da graça de Deus, aquilo que você está clamando, aquilo que você está pedindo. Basta que você creia firmemente, não é assim que o Senhor nos diz? Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme aquilo que você acredita. Por isso você precisa renovar essa palavra dia a dia. Senhor, eu creio em Ti. Eu creio, que eu contemplarei a vossa glória, que eu verei maravilhas, sim, porque o Senhor caminha comigo, porque Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Feche um pouco os seus olhos e reze assim. Senhor, afasta de mim todo medo, todo espírito de medo, de tristeza, de desesperança, desânimo que tem me oprimido. Eu te peço, Senhor, eu te peço, pelo poder do Teu nome, pelo poder da palavra, da vossa palavra, afasta de mim todo o mal, todo sentimento negativo, todo pensamento negativo, toda força opressora. Eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida. E eu recebo este Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que trouxe libertação, cura a Zacarias e que fez com que ele prorrompesse no louvor. Eu saio dessas faixas que estavam me paralisando, como aquelas faixas que enrolavam Lázaro dentro daquele sepulcro. E aquelas faixas ficaram por terra, porque ao som da Tua palavra, Lázaro sai para fora. Ele voltou a viver. Como aquelas faixas que te envolviam naquele santo sepulcro e que na manhã da ressurreição foram encontradas ao chão, porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou, aleluia. Senhor, eu te peço que esse Espírito Santo agora venha me devolver a vida. E eu renuncio a todo o mal, a esta enfermidade espiritual, esta depressão, esta apatia, este pânico, este medo. Senhor, Tu tens poder para me curar. Tu tens poder para me libertar. E eu tomo posse da cura e da libertação que hoje visita o meu coração, nesse grande dia, preparando o nosso coração para a vigília, para o Natal do Senhor. Eu tomo posse da graça. E o Espírito enche o meu coração de esperança. Tu és o Deus da esperança, que me enche de alegria e de paz neste dia. Eu creio que o Senhor realizará algo extraordinário na minha vida. Eu creio. E por isso eu te louvo, eu te glorifico, porque Tu és o Deus fiel, o Deus que cumpre as Tuas promessas. Senhor, diante de Ti está o meu coração e eu recebo este sopro de vida, este Rua, este Espírito Santo. Obrigada, Senhor, obrigada por me devolver a vida, obrigada por me reanimar, obrigada por encher o meu coração de esperança, de alegria, de paz. Tu
Tu és o Deus fiel. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brada isso aqui nos comentários, proclama isso para todos hoje, que o nosso Deus é o Deus fiel, é o Deus que cumpre as suas promessas. Daqui a pouquinho nós vamos estar contemplando o cumprimento da promessa do Senhor, aquele menino reclinado na manjedoura, reclinado nos braços de Maria. Tu és um Deus fiel. Meu irmão, minha irmã, compartilhe esta palavra. Quantos corações você conhece que precisam receber a visita deste Deus, esse Deus da esperança, o Deus de toda esperança. Por isso, compartilhe agora esta palavra, para que muitos corações possam recobrar a alegria de viver, a alegria de viver, seja em quaisquer circunstâncias, porque a nossa alegria está neste menino, a nossa alegria está nessa certeza de um Deus que caminha conosco e que é fiel. Nele está toda a nossa esperança.